estão aqui alguns homens, mas não pensem que aqueles que estão aqui que não são homens, ou aquelas que estão aqui que não são homens, não pensem que também não é para vocês, ok? Então, para aquelas que não são casadas, isto é uma ótima receita para saberem quem vocês vão de procurar, ok? Para saberem que características vocês vão desejar ver num homem com o qual vocês vão passar a vida, tá bom? Então, podem anotar tudo para depois terem ali a listinha sempre, ok? Doesn't match, não. Então, next, ok? Para aquelas que já são casadas e que já não dá tempo para, que já não dá para mudar, né? Porque casamento é para a vida, ok? Casamento é para a vida. Então, aí é para dar um cutucão no lado, tá? Mas acima de tudo é para ficar em oração, que Deus é que tem o poder para transformar corações. Tá bom? Amém. Então, nós vamos falar de masculinidade bíblica hoje. E amanhã falaremos sobre a feminilidade bíblica. No domingo de manhã, no culto da manhã, vamos falar sobre a grandeza de caráter, a partir de João Batista. Isto porque tanto homens quanto mulheres devem ter um caráter segundo aquilo que a Bíblia ensina. E depois, no culto da noite, é isso? No culto da noite, então nós falaremos sobre a comunidade da igreja, que deve, por um lado, ser como crianças, porque Jesus diz que nós devemos ser como crianças, ao mesmo tempo a comunidade deve ser responsável pelas suas crianças. Então vamos falar um pouco também sobre a educação cristã, a educação de filhos. Então vamos acabar nestes 4 dias por abranger a questão da família no seu todo, ok? Mas hoje começamos pelos homens, porque para os homens é a parte mais difícil, tá bom? Por isso vamos ser homens e vamos ouvir isto com o peito para fora e vamos aceitar aquilo que Deus tem para nós, ok? Então, vamos procurar responder ao longo destes 2 dias, hoje e amanhã, sobre o que significa ser um homem, ok? O que significa ser uma mulher. E estas podem parecer perguntas de fácil resposta, mas o ponto é que nós vivemos numa sociedade que cada vez mais distorce aquilo que é o plano inicial de Deus quanto à masculinidade e quanto à feminilidade. E embora nós possamos pensar, bom, a biologia responde facilmente o que é um homem e o que é uma mulher. Só que a sociedade tenta definir o género não em função daquilo que a biologia define, mas em função daquilo que é uma construção social. E é isso que a sociedade nos vai dizer. Que o género de alguém é definido pelo seu contexto, é definido pela cultura em que está, é definido pela educação que recebe, é uma construção social. E, portanto, uma pessoa pode ser o género que ela quiser, aquilo que ela se sente que é. E então ela determina a forma como ela vai expressar o género que ela sente que é. E esta é a sociedade em que nós vivemos, infelizmente, e temos visto isto a alastrar-se de uma forma assustadora na Europa, e eu sei que aqui isso também tem avançado bastante. Em Portugal o tema está muito quente também, então tem sido algo que é assustador. Por isso é importante nós respondermos a estas 2 perguntas. É algo fundamental na vida de uma igreja, na vida da família e na vida da sociedade. Porque se nós distorcermos aquilo que é ser homem, se nós distorcermos aquilo que é ser mulher, segundo o plano original de Deus, nós vamos abrir a porta para o caos. O caos dentro da igreja, o caos na família e o caos na sociedade. Ok? E nós vemos que todas as grandes civilizações um dia terminaram. Okay? O Império Romano, o grande Império Romano, que ninguém achava nunca que aquele império iria cair, esse império caiu. E caiu a partir de quando? Caiu a partir do momento em que a imoralidade sexual era de tal forma aceite que ruiu todos os conceitos basilares de uma sociedade. Okay? Então, nós vemos muitas vezes o fim das civilizações associados às distorções do plano para uma masculinidade, uma feminilidade, um relacionamento entre ambos saudável. Okay? Então, nós vemos que uma distorção disto destrói famílias, destrói a igreja e destrói a sociedade. Por isso é fundamental nós falarmos disto. E estando nós no contexto em que estamos, de uma sociedade que vai atacando cada vez mais estes fundamentos, é imperativo que a igreja fale cada vez mais disto. Okay? É imperativo que a igreja seja esta voz
que se opõe contra a maré. Que seja esta voz profética em relação à sociedade. Então precisamos de responder a esta pergunta do que é ser homem e do que é ser mulher. Ok, sexo e género. O sexo é biológico, ok? Enquanto que o género está ligado ao sexo, naturalmente. Se biologicamente é homem, género masculino. Se biologicamente é mulher, género feminino. Mas o género refere-se também a aspectos culturais, psicológicos e comportamentais da masculinidade e da feminilidade. Ok? O género é uma categoria mais abrangente. Inclui o sexo dos nossos corpos, mas também se estende àquilo que Deus espera e àquilo que Deus projetou, tanto para o homem quanto para a mulher, e isto pode variar em alguns aspectos consoante as culturas. Okay? Por exemplo, vestir os meninos de azul e vestir as meninas de rosa é um aspecto que não está na Bíblia que tem que ser. Os meninos têm que vestir de azul e as meninas têm que vestir de rosa. É um aspecto que é cultural. Okay? E culturalmente o género na sociedade ocidental até há muito pouco tempo manifestava-se desta forma. Ou seja, género masculino e feminino pode ter manifestações culturais distintas. Mas exatamente tem que existir distinção entre ambos. Okay? Então, existem facetas do género que são inatas à forma como Deus nos criou e é disso que nós vamos tratar. Okay? Aquilo que é distinto entre um homem e aquilo que é uma mulher, é isso que nós vamos querer falar aqui nestes 2 dias. Homens e mulheres são diferentes. Okay? Homens e mulheres são diferentes. Qual dos dois aparenta masculinidade? Qual dos dois aparenta masculinidade? Da vossa esquerda, diria eu. Bom, eu vou telefonar ao Tim Keller, ok? Então, o que está do vosso lado direito é o pastor Tim Keller. Quando nós falamos em masculinidade, nós temos estereótipos na nossa cabeça, ok? Nós pensamos que o macho é um cowboy, ok? Mãos grossas, botas, ok? Botas, 2 pistolas, cospe para o chão, dá uns tiros. Então, esse é o estereótipo de masculinidade, ok? Também quando falamos em masculinidade, nós podemos pensar em Cristiano Ronaldo, em Neymar Júnior, ok? Podemos pensar em jogadores, porque nós temos este estereótipo de ser aquele homem conquistador de mulheres e quando se fala de ser másculo, associa-se logo a estas ideias. E não associamos, por exemplo, a uma pessoa do mundo intelectual, do mundo das ideias. No entanto, segundo aquilo que a Bíblia apresenta de masculinidade, Tim Keller pode ser muito mais másculo que John Wayne. Okay? Muito mais másculo, ter muito mais masculinidade do que John Wayne. Porquê? Porque a masculinidade, em termos bíblicos, tem mais a ver com caráter e responsabilidade. Caráter e responsabilidade. Os estereótipos que nós podemos encontrar, como por exemplo, num cowboy, pode ter alguns aspectos da faceta da masculinidade, a coragem, por exemplo, o dar o peito às balas, o liderar, o dar-se na frente. Então, pode ter alguns aspectos que refletem aquilo que é uma masculinidade saudável. Mas também vai ter aspectos que são distorcidos. E depois já vamos falar porquê. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que nós, quando falamos em masculinidade, precisamos de tentar perceber o que é que a outra pessoa irá pensar. Porque a pessoa pode ter com ela preconceitos e estereótipos e associar masculinidade àquilo que ela já viveu e muitas vezes pode ser experiências negativas, ok? Então vamos começar pela criação. É importante nós começarmos pela criação porque é aí que Deus desenha o plano para toda a humanidade, ok? E mesmo quando Jesus, quando Paulo vai falar sobre a questão dos homens, sobre a questão das mulheres, eles vão recorrer bastante ao plano inicial da criação, ok? Então, Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeira coisa que Deus fala do homem e da mulher não é aquilo que os distingue,
A primeira coisa que Deus fala do homem e da mulher é aquilo que eles têm em comum. E o que é que eles têm em comum? É aquilo que é de maior valor. As primeiras coisas que nós dizemos geralmente são as mais importantes. Quando nós estamos a escrever um livro, quando nós estamos a escrever um artigo, nós estamos a querer apresentar um argumento e logo à partida temos que apresentar a nossa ideia principal, que é a ideia que nós queremos que fique no leitor, na pessoa que nos ouve. Então, as coisas mais importantes geralmente são ditas à partida. E aquilo que é mais importante aqui não é aquilo que os distingue, embora isso seja importante, mas a Bíblia começa por dizer aquilo que o homem e a mulher têm em comum. O que é que eles têm em comum? São feitos à imagem de Deus. São feitos à imagem de Deus. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eles compartilham de igual valor, igual dignidade, igual honra. Não há um que é superior ao outro, não há um que é inferior ao outro. E isto é importante. É importante porque quando nós falamos da Bíblia e de como a Bíblia olha o homem e a mulher, as pessoas lá fora, elas vão dizer que a Bíblia é machista. Elas vão dizer que a Bíblia defende um padrão cultural machista. Mas não é. Okay? A Bíblia não é machista. Machismo e feminismo não têm nada a ver com a masculinidade nem feminilidade bíblica. Okay? Nem um nem outro. Ambos são distorções pecaminosas, fruto da queda, e destrutivas para ambos, tanto para os homens quanto para as mulheres. Okay? Machismo e feminismo não são equivalentes à masculinidade e feminilidade bíblica. São destrutivos e são pecaminosos. E a sociedade quer, por meio do machismo, por meio do feminismo, nos apresentar um relacionamento entre um homem e uma mulher que é constantemente uma competição. Okay? Daí que o feminismo vai afirmar que os homens são opressores. Nós ouvimos isto várias vezes. Okay? Isso também tem uma fonte. Amanhã vamos tratar disso. Hoje não vamos entrar aí. Agora, aquilo que a Bíblia apresenta é que o relacionamento entre ambos, partindo desta base, em que ambos têm valor, têm igual dignidade, porque têm a imagem de Deus, a Bíblia apresenta que deve haver uma dança harmoniosa, complementar, entre o homem e a mulher, em que quando os dois se complementam, Deus é glorificado. Deus é glorificado. E aí há espaço para quê? Aí há espaço para florescimento da família, quando o homem cumpre o seu papel, quando a mulher cumpre o seu papel. Se há espaço para florescimento da família, há espaço também por florescimento da igreja. Famílias fortes fazem igrejas fortes. Por isso é que é fundamental nós falarmos sobre o papel do homem e o papel da mulher. Quando homens assumem o seu papel bíblico, a sua família irá começar a ser fortalecida. Será conformada cada vez mais ao plano de Deus para ela. E quando as famílias se tornam cada vez mais saudáveis, as igrejas, elas serão mais saudáveis. E por conseguinte, teremos sociedades também mais saudáveis. Ok? Estão a perceber as implicações de uma masculinidade bíblica ou uma feminilidade bíblica? Tem consequências diretas na vida da igreja e na vida da sociedade. Agora, todos são chamados à piedade cristã. Todos são chamados a uma vida de consagração a Deus. Tanto homens quanto mulheres. Ok? Aquilo que a Bíblia tem a falar, principalmente, é o plano de resgate de Deus para a humanidade que se separou dele. Ok? E Deus quer resgatar o homem e voltar a reconstruir essa imagem que, em parte, foi deformada por causa da queda. E essa imagem deve ser restaurada tanto em homens quanto em mulheres. Portanto, a vida de crescimento espiritual, a vida de piedade, de consagração na vida cristã é tanto para homens quanto para mulheres. E aquilo que a Bíblia tem mais a falar é sobre isto. Gálatas 5, o fruto do Espírito, amor, paz, paciência, autodomínio. O fruto do Espírito é tanto para homens quanto para mulheres. Em Cristo, Gálatas 3 vai dizer que não há homem nem mulheres, nem judeu, nem grego. Ou seja, não há etnias, não há sexo, não há classe social. Em Cristo, no panorama da salvação, todos são abrangidos. Todos são abrangidos. Todos são iguais em valor. Cristo morreu pelo homem, pela mulher, pelo pobre, pelo rico, pelo europeu, pelo latino-americano. Morreu por todos. Cristo morreu por todos. No entanto, o caráter piedoso de alguém, quanto mais alguém se conforma a Cristo, mais essa pessoa
vai manifestar as características distintas do seu género. Quanto mais um homem se torna parecido com Cristo, quanto mais um homem se assemelha àquele que é o padrão de Deus para ele, mais esse homem vai começar a viver a sua masculinidade. E quanto mais uma mulher é piedosa, mais ela vai viver a sua feminilidade. Okay? Porquê? Porque Deus aí está a restaurar o seu padrão inicial antes da queda. Agora precisamos nos lembrar que a criação está caída. Eu já falei aqui da queda. E por isso a queda torna difícil todas as coisas que antes não eram difíceis. Okay? E uma das coisas que a queda torna difícil é nós homens vivermos a nossa masculinidade e as mulheres viverem a sua feminilidade. Okay? A nossa chamada é nós vivermos segundo o género que Deus nos deu. Correto? No entanto, a queda pode tornar para alguns de nós essa tarefa mais árdua. Para alguns homens, a masculinidade, viver os aspectos distintos da masculinidade, pode ser mais difícil do que para outros. Da mesma forma que noutras áreas da vida, alguns de nós temos mais dificuldades com certas áreas do que outras. Okay? Por isso, alguns homens podem ter mais dificuldades com o aspecto da sua masculinidade. Então, nós devemos ser compassivos também aí e ser instrutivos e encorajadores de uns para com os outros, para nós, homens, uns com os outros, nos motivarmos à masculinidade. E há pouco eu comecei na brincadeira por dizer para as mulheres darem um cutucão nos seus maridos ou nos homens que estão do seu lado, mas a verdade e aquilo que deve acontecer, nós vamos ver isso amanhã, é que a mulher deve fazer florescer no homem a sua masculinidade. Okay? A mulher deve ajudar o homem nessa sua tarefa. Porque por causa da queda, a tendência do homem é step back. Se omitir dessa sua responsabilidade, da sua masculinidade. Okay? E da mulher o contrário também. Okay? Mas as mulheres já amanhã. Então é isto que nós vamos tentar responder à luz da Bíblia. E primeiro nós vamos falar do homem e do solo, da terra. Ok? O homem e o solo. Gênesis 2:5. Quero que um varão, um macho, possa ler este texto. Com voz de trovão. Gênesis 2:5. Ok, terra em hebraico, Adamá. Adamá. Homem, hebraico, e nós temos aqui Adão, Adam. E o que este texto está a dizer é que não havia Adão para Adamá. O que é? Não havia homem para lavrar a terra. Como se a terra clamasse por alguém que a lavrasse, por alguém que a cultivasse, por alguém que a trabalhasse. Agora, outra passagem que vamos ver a seguir. Gênesis 2:7. E ainda antes de irmos aí, só a passar outra ideia que é importante. E este clamor que parece implícito aqui da terra, que pede a alguém que a lave, que traga ordem no caos, faz lembrar o início. Quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e a terra era como? Sem forma e vazia. A terra estava à espera que o Criador trouxesse ordem no meio do caos. Que Deus começasse o processo de toda a criação. Então parece que nós temos aqui a terra a clamar por alguém que também traga ordem naquele que é o caos em que ela está. No seu vazio. Gênesis 2:7. Outro varão. Ok, Adamá não tinha Adão. O que é que Deus faz? Adão, a partir de onde? Da própria terra. O homem é feito da terra para trabalhar na terra, para trazer
a ordem no meio do caos, para trazer a harmonia, para trazer beleza. E é isso que nós encontramos aqui em Gênesis. Mais, Gênesis 2, 9, 15 e 19. Então o próximo varão vai ler 3 versículos, ok? Então encontramos aqui, Deus criou Adão, e o que é que Deus faz com Adão? Deus vai então dar a terra para que Adão cuide dela. Cultivar, guardar e dar nome sobre os animais. Então para exercer domínio, para exercer liderança, para trazer ordem, tudo isto tem a ver com o trazer ordem. Dar nomes a animais, cultivar, guardar a terra. E lembremos aqui que parte... Qual foi o mandato de Deus para o homem? O mandato de Deus para o homem e para a mulher foi para exercer domínio sobre todos os animais, colocando o homem e a mulher como co-regentes de Deus, representantes da liderança de Deus sobre a terra. Então o homem e a mulher deveriam exercer este domínio. Agora, o homem, por ter sido criado primeiro, ele vai então exercer primeiro este domínio, seja cuidando do jardim, seja dando o nome aos animais. Os animais que eles próprios também foram criados a partir da terra. Agora, isto não quer dizer que as mulheres não exerçam domínio. Elas exercem domínio também. Mas o homem aqui está a fazer isto antes da mulher. Outro detalhe, a mulher não é criada a partir do sol. A mulher é criada a partir de onde? Do homem. E a mulher é criada a partir do homem para quem? Para o homem. Para ser auxiliadora dele. O homem é criado da terra para a terra. A mulher é criada do homem para ser auxiliadora do homem. E isto vai nos dizer qual é a inclinação da intenção de Deus para cada um deles. O que é que Deus espera como missão principal, não quer dizer que não possa fazer outras coisas, mas como a inclinação, a disposição principal, tanto para um quanto para o outro. Então está aqui uma citação. O homem foi feito do solo e parece especialmente orientado para trabalhar o solo. Foi o que eu acabei de dizer. Já a mulher foi feita a partir do homem e é especialmente orientada para o homem. A sua principal missão é o bem-estar do seu marido e, por extensão, da sua família. Uma outra passagem. Mais um homem. Gênesis 3, 17 e 19. Aqui é aquilo que acontece depois da queda. As consequências, tanto para Adão quanto para Eva. E até nas consequências, nas maldições para cada um deles, nós vemos os distintivos da sua missão. O homem é amaldiçoado em que aspecto? No seu trabalho. Okay? O trabalho já existia antes, o trabalho não é maldição. Agora o trabalho vai ser difícil. O trabalho vai ser custoso. O homem vai comer do suor do seu rosto. Em sofrimento o homem trabalhará. A maldição da mulher tem a ver com o quê? Tem a ver, em primeiro lugar, com o seu aspecto da maternidade. Ela dará à luz com sofrimento, mas também o seu relacionamento com o seu marido será sofrido. O relacionamento com o seu marido será sofrido. Então nós vemos que até as consequências do pecado de ambos têm a ver com a missão distintiva de ambos também. E aquilo que nós vemos então, Adão, antes da queda, ele é focado para o trabalho, para trazer ordem para a terra. Depois da queda, ele continua a trabalhar, só que vai ser algo sofrido. Por isso, podemos afirmar, trabalhar e cultivar a terra é chave na masculinidade
bíblica. Ok? Trabalhar, cultivar é chave na masculinidade bíblica. Cultivar e manter. E aqui chegamos então à especificidade da missão do homem. O solo. Cultivar e manter. Trabalhar e proteger. Gênesis 2,15 diz: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Para que o cultivasse e para que o guardasse. A palavra para cultivar também significa servir, ok? Trabalhar. E este é o papel do homem tanto antes da queda quanto depois da queda. Ok? Trabalhar, proteger. Isto quer dizer que todos os homens devem ser agricultores? Não, não quer dizer que todos os homens devem ser agricultores. O ponto não é esse. O ponto é que todos os homens são chamados a trabalhar. Ok? O homem parece que está na posição de representar o domínio de Deus através do trabalho que ele é chamado a fazer. Okay? O homem é chamado a liderar por meio do seu trabalho, por meio de uma liderança onde ele cultiva, onde ele promove o crescimento, onde ele promove o florescimento de todos os contextos em que ele se encontra. Okay? Ele vai trabalhar no seu casamento para cultivar o seu casamento e proteger o seu casamento. Ele vai trabalhar na igreja para cultivar e fazer florescer a vida da igreja e proteger a vida da igreja. Por isso é que os elders devem ser homens. E depois ele vai trabalhar na sociedade para proteger e para fazer florescer a sociedade onde ele se encontra. Então esta é a missão principal do homem. Trabalhar para cultivar, para proteger, para fazer florescer, desenvolver sociedade, família e igreja. Por isso, quando os homens abandonam o exercício da liderança para o qual Deus os chamou, estas três instituições vão ruir. Ok? Quando os homens se omitem de exercer o seu papel no casamento, o casamento vai correr mal. Vai correr mal. E muitas esposas queixam-se dos seus maridos serem omissos. Maridos, as vossas esposas já se queixaram disso? Muitas esposas queixam-se dos seus maridos serem omissos, de não assumirem a liderança. Na igreja, muitas vezes vemos também que são as mulheres que têm que tomar a frente das coisas, porque os homens não tomam a frente das coisas. As mulheres são uma bênção na vida da igreja. Amém? São uma bênção na vida da igreja. E é para serem, todos têm papel a desempenhar. Só que há certas coisas em que nós vemos que os homens são omissos na vida da igreja. E é fundamental para que a igreja se desenvolva saudavelmente, para que a igreja seja protegida em todos os seus aspectos, de estrutura, de doutrina, no testemunho, que os homens assumam o seu lugar. E na sociedade a mesma coisa. Homens assumirem o seu lugar. Então precisamos de resgatar este assunto aqui. O homem, no fundo, é chamado a ser um líder pastor. Okay? Líder pastor. Porquê pastor? Porque é uma das imagens preferidas das Escrituras para se referir a Deus cuidando do seu povo. Para se referir a Deus que vai procurar liderar o seu povo, o seu rebanho, para florescer, para se desenvolver, para crescer. Encontramos também Deus a referir-se aos líderes do povo de Israel como pastores. Tanto a nível político quanto a nível religioso, como os pastores. E depois no Novo Testamento também encontramos Deus a referir-se aos líderes da igreja como sendo os pastores. E o pastor é esta metáfora daquele que cuida do rebanho. O ofício é o presbítero, são os oficiais da igreja, mas a imagem é do pastor que cuida do rebanho. E o homem deve ser um líder pastor. Porquê? Ele deve ser provedor e protetor. Ok? Provedor, no sentido em que ele vai cultivar, vai trazer sustento, vai trazer alimento, mas vai também ser protetor. Adão devia de cultivar a terra a fim de quê? Tirar alimento dela, para prover sustento para a sua família, para manter harmoniosa, bela, toda a estrutura do jardim. Okay? O jardim devia ser um lugar belo, para que ele estivesse bem lá, para que a sua família estivesse bem lá, para que os animais estivessem bem lá. E Adão devia guardar a segurança e a pureza do jardim. Coisa que Adão não vai conseguir fazer. Não vai conseguir proteger o jardim. E nós vamos ver que o homem deve ser provedor e protetor nestas três áreas. Na área material, na área emocional e na área espiritual. Ok? Então, homens, saquem dos vossos cadernos ou dos vossos telefones, pode ser, tirem foto também. Okay? Estas três áreas fundamentais, ok?
Os textos de Gênesis que nós vimos, onde vimos que o homem deve garantir o alimento a partir do seu trabalho, que ele tira da terra para prover alimento aos seus, que é combinado com o texto de 1 Timóteo 5,8, um texto conhecido talvez por vocês, que diz, ora, se alguém não provê, se alguém não cuida, os seus, especialmente dos da própria casa, têm negado a fé e é pior do que descrente. Ou seja, temos que cuidar dos nossos. E aliado ao texto de Gênesis, o homem é especialmente aquele que deve cuidar dos da sua própria casa. Depois nós podemos aliar isto ainda a outro texto, Efésios 5, onde o homem deve amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a Igreja e deve cuidar da sua esposa da mesma forma que cuida do seu próprio corpo. Então o homem deve ser o provedor, deve ser aquele que traz o sustento para a sua família. E não só para a sua esposa, como para os seus filhos também. Nós encontramos depois o texto de Efésios 6, de Paulo a exortar os pais, e aqui pais não é pais no sentido genérico, pai e mãe. Okay? O texto de Efésios 6 é pai masculino, é os pais homens, de admoestarem e instruírem os filhos no temor do Senhor. Okay? Então nós vemos que o homem deve prover o sustento para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos. E para os da sua família. Okay? Os domésticos da fé, da sua igreja também. Outro texto importante é 1 Timóteo 3,7, que mostra a importância do cuidado provedor e protetor do marido para com a esposa. Diz assim, 1 Pedro 3,7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as vossas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma a que não sejam interrompidas as vossas orações. Tratar com honra, com cuidado, prover para que a esposa possa florescer, prover para que os filhos possam florescer. E isto serve tanto para os casados, e parece que aquilo que eu estava a falar era não para casados, mas serve também para os solteiros. A provisão financeira da família deve estar principalmente a cargo do homem. Na família, e eu já vou falar depois para os solteiros, na família, o homem deve ser o principal provedor da sua casa. Isto não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, ok? Nós vemos a mulher de Provérbios 31 a trabalhar, ok? Mas nós vemos que a principal responsabilidade, se não houver comida na mesa, se não houver comida no frigorífico, se não houver dinheiro para pagar as contas, quem deve sentir uma maior pressão, um maior peso na sua consciência, quem é? O homem, ok? O homem é que deve sentir o maior peso na consciência. E se a mulher estiver a trabalhar e por causa do seu trabalho ela estiver a definhar, ela estiver a murchar, aquilo não estiver a ser bom para ela, o homem deve assumir e sacrificar-se naquilo que for necessário, arrumando 2, 3 empregos, o que for, para sustentar a sua casa de forma a proteger a sua esposa. Okay? O principal provedor material do lar deve ser o homem. O homem é que deve sentir a maior pressão neste sentido. Agora, para quem não é casado, esta responsabilidade também pode existir para outros familiares. Okay? Um filho que tenha uma mãe que não se consegue prover sozinha, um filho que tem os pais que vivem numa situação difícil, deve procurar ajudar os seus pais. E isto serve também para a vida da igreja. Para a vida da igreja. Nós vemos que a igreja, em Atos 6, procurou-se estruturar de forma a que os apóstolos pudessem se preocupar apenas com a oração, com a doutrina e o cuidado das pessoas carenciadas, no caso de viúvas que não tinham homens para trabalharem, para poderem ter o sustento. A igreja assumia a responsabilidade dessas mulheres, então foram instituídos os diáconos para dar esse suporte. Okay? Então a igreja cuida, provê também para aqueles que estão em necessidade. Então todos devem ter uma cultura de trabalho. Todos os homens, casados ou não, todos devem ter uma cultura de trabalho. Seja para as suas famílias, casados ou alargado, seja para a sociedade. Nós sabemos que trabalho bem feito vai gerar um bom funcionamento da sociedade. Okay? Vai trazer riqueza para uma sociedade, vai trazer uma estrutura para a sociedade, vai trazer saúde, vai trazer educação, vai trazer segurança, vai trazer toda uma infraestrutura de desenvolvimento para a sociedade, que por sua vez vai trazer harmonia, vai trazer paz. Okay? Então, o trabalho vai também gerar uma sociedade forte. E na igreja, a mesma coisa. Na igreja, o trabalho deve
sustentar o reino, os ministros que estão a tempo inteiro, os pastores, missionários, a missão, fazer trabalho social. Então, o trabalho vai sustentar todas estas áreas. E quem é principalmente chamado ao trabalho são os homens. Emocional. Ok? Homens. Não pensem que é só trazer ali o dinheiro, trazer a comida, está aqui, já fiz já fiz a minha parte, já fiz o meu trabalho. Adeus. Errado. O homem também deve prover emocionalmente. Emocionalmente. Uma das formas do homem prover emocionalmente é fazendo a sua responsabilidade a nível material. Ok? O homem, ao prover alimento, ao prover roupa, ao prover um teto, está a dar segurança, está a dar espaço para que emocionalmente aqueles que estão sob a sua responsabilidade possam estar descansados. Sejam libertos de ansiedade, sejam libertos de angústia. E isso provê então um espaço para desenvolvimento emocional. Okay? Provê espaço para desenvolvimento emocional. Agora, como eu disse, também não basta o homem trazer comida. Isso ajuda para promover um ambiente emocional que seja de florescimento. Mas o ser humano precisa de atenção. Nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos a partir do amor que existe dentro da própria Trindade. A Trindade, na verdade, o Deus cristão, o único Deus verdadeiro, é o único Deus que nós podemos afirmar que Ele é amor. Porque Ele tem um objeto de amor. Quem não tem objeto de amor não pode dizer que é amor porque não ama. Ok? E qualquer outro Deus que seja sozinho não pode dizer que é amor porque não tem objeto de amor. Ok? E Deus que existia antes de ter criado, Ele já era amor porque Ele próprio é uma comunidade. Ele próprio é três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, como diz Agostinho, está nesta dança de amor. E desta dança de amor resulta um transbordar de amor. Em que este amor não fica apenas entre a Trindade, mas Deus decide criar o homem e a mulher para receber, para derramar amor em direção a eles, mas também para que eles devolvam o amor a Deus. Não porque Deus precise desse amor, ok? E às vezes quando nós ensinamos as crianças, às vezes corre-se o risco de dizer que Deus estava sozinho no universo, então Deus criou o homem para Deus ser amado, ok? Deus era suficiente no seu amor em si mesmo, ok? Então, mas Deus transborda esse amor para fora e cria o homem e a mulher. E o homem e a mulher são completos no sentido em que eles amam a Deus. Primeira resposta da primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster qual é? Qual é que é o fim, o propósito? Ou é do menor? Agora não lembro se é do menor ou do maior. Qual é o fim do homem? O objetivo principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Glorificar e desfrutar estão intimamente ligados. E isto nada mais é do que amar prazerosamente. Ok? O homem atinge o seu propósito, o homem e a mulher atingem o seu propósito quando eles amam com prazer a Deus. Okay? O homem foi feito para ser alvo de amor e para amar. Por isso é que nós vamos encontrar que todos os mandamentos podem ser resumidos numa palavra. Amor. Desdobrado em dois. Amar a Deus e amar ao próximo. O próximo precisa de ser amado, mas o próximo também precisa de amar. E é nós amando que nós encontramos a nossa felicidade plena, porque Deus nos criou para amar. Porquê? Porque Deus nos criou à sua imagem e Deus é amor. Ok? Por isso, o que é que isto tem a ver com masculinidade? Um homem que reflita a imagem de Deus é alguém que toma a iniciativa de amar. E ele vai amar provendo materialmente, mas ele vai amar também dando atenção, dando cuidado, provendo e cuidando do coração daqueles que estão à sua responsabilidade para que floresçam. Okay? O homem vai criar uma cultura de amor, para que aqueles que estão à sua volta se sintam amados, porque às vezes é possível dar materialmente sem a pessoa se sentir amada. Okay? A pessoa deve se sentir amada, aqueles que estão à sua volta devem se sentir amados, devem se sentir cuidados. O ser humano precisa de atenção. Quem é que não gosta de atenção? E nós vivemos numa sociedade cada vez mais carente de amor e de atenção. Tanto que muitas vezes os nossos colegas de trabalho só querem atenção, querem falar, querem que nós ouçamos.
Okay? O ser humano precisa de atenção. Os filhos precisam de amor e atenção. O que é que os filhos tantas vezes queixam dos pais? Que não têm atenção, que o pai trabalha, que o pai está fora, que o pai não presta atenção. É isto que os filhos muitas vezes se queixam. A sociedade, os irmãos da igreja também muitas vezes queixam disto. Muitas vezes a queixa é esta: eu entro na igreja, eu saio da igreja, ninguém falou comigo, ninguém me telefona durante a semana, ninguém ora por mim, ninguém quer saber como é que eu estou, o meu coração está a sangrar e não há quem se preocupe comigo. As pessoas precisam de amor, as pessoas precisam de ser amadas, precisam de ser cuidadas. E os homens devem, então, prover este amor. Devem ser hábeis em lavrar o coração e em proteger o coração daqueles que estão à sua volta. E o homem, então, vai cultivar emocionalmente os que estão à sua volta sendo um líder, tomando iniciativa nas decisões, dando a cara na prestação de contas, aquilo que Adão não fez, ok? Adão não quis dar a cara na prestação de contas. Ele disse, olha, foi ela. Ele não deu a cara. Homem que é homem dá a cara. Assume a responsabilidade. Isto é cuidar emocionalmente. Isto é proteger aqueles que estão à sua volta de levarem com o embate. Isto é pôr as costas largas e proteger aqueles que estão à sua volta. Isto é abrigar aqueles que estão à sua volta. O homem promove uma cultura emocional saudável quando ele valoriza aquilo que é bom, quando ele valoriza aquilo que é justo, aquilo que é belo, quando ele exorta, corrige o coração daqueles que estão à sua volta, quando ele cuida para que o coração da sua esposa, dos seus filhos, do seu colega de trabalho, do seu irmão da igreja, não nutra amargura, mas que aprenda a perdoar. Quando ele luta contra a competitividade destrutiva nos filhos, no local de trabalho, na igreja. Quando ele luta contra a inveja, ciúme, falta de autodomínio. Quando ele promove uma cultura de integração. E a lista podia continuar. Tudo isto é promover um ambiente emocional saudável. E o homem é que deve tomar iniciativa nestas coisas. Agora, é verdade que todos, homens e mulheres, devem ser isto, ok? Mas o ponto que distingue aqui é que o homem deve fazer o quê? Ter a iniciativa. Isto é liderar, é ter a iniciativa. O homem deve dar o primeiro passo. E deve ter iniciativas, estando preparado para pagar o preço, seja ele qual for. Amor sacrificial. Uma liderança sacrificial. Então ele deve cultivar para ver florescer o coração da sua esposa, filhos, colegas e igreja. Mas também deve ser o provedor e protetor espiritual. Depois da queda, o homem e a mulher ficaram separados de Deus. O homem e a mulher assinaram um manifesto de independência. Eles amaram-se mais a eles mesmos do que a Deus. E essa é a origem de todo o pecado. Amor próprio. Eu vou invejar aquilo que é do outro porque eu quero para mim. Eu vou mentir porque através dessa mentira eu vou ser beneficiado. Eu vou roubar porque eu quero tirar do outro aquilo que é para mim. Podem traçar todos os pecados. Vão ter lá a mesma fonte. Eu. E aquilo que aconteceu foi que no Jardim do Éden, o homem e a mulher amaram-se mais eles próprios, quiseram ser deuses no lugar de Deus. Okay? E então houve uma separação com a fonte da vida. Por isso começou a haver morte. Morte em todos estes aspectos. Material, emocional e espiritual. E por isso social também. Okay? Morte para todas as áreas. Destruição. Caos. Por isso é que é necessário que o homem perfeito, que o varão perfeito volte outra vez. Quem é o homem perfeito? Jesus Cristo. Para restaurar todas estas áreas. E nós já vamos falar sobre ele depois para nós fecharmos. Agora, eles fizeram este manifesto de independência, de amor próprio. E quem é que foi chamado à responsabilidade? Adão. Eva pagou pela sua decisão? Pagou. Ela teve consequências. Mas quem Deus chamou, quem teve que responder diante de Deus, foi o homem. Ok? Foi o homem. Ele era o responsável espiritual de Eva. Ele é que responde por todas as decisões que Eva tomasse. Era Adão que iria responder. O homem responde pela sua mulher diante de Deus. A mulher também responde. Mas o homem responde, não só por ele, responde também pela sua mulher. O homem é o líder espiritual do seu lar. Ok? Então nós vemos que Adão não foi protetor aqui de Eva. Adão não protegeu Eva da tentação exterior de Satanás, porque o texto deixa implícito que Adão estava lá do lado. O texto deixa implícito que Adão estava lá. O que é que Adão fez? Ficou
omisso. Omisso. O chamado silêncio de Adão, que é o silêncio destruidor de muitos homens, em casa, na igreja e na sociedade. A omissão dos homens é destrutiva. Não só não protegeu Eva da tentação exterior, como não protegeu Eva da tentação do seu próprio coração. Ele não pastoreou o coração da sua esposa. Não lidou com o coração da esposa. Peça a um homem que leia em voz alta Efésios 5, 22 a 33. Um texto clássico também sobre os homens e as mulheres. Efésios 5, 22 a 33. Obrigado. Então o marido deve amar a esposa da mesma forma que Cristo ama a igreja. Cristo ama a igreja a ponto de quê? De dar a vida por ela. E Cristo ama a igreja com que fim? Santificá-la e purificá-la. Da mesma forma, o homem espiritualmente deve trabalhar, tomar a iniciativa, tomar todas as providências para santificar e purificar a sua esposa. A responsabilidade espiritual da esposa é do marido. O pastor da esposa não é o pastor da igreja. É o marido. O marido é que vai responder pela sua esposa. Em que é que consiste, então, resumidamente, crescer em santificação? Amar a Deus e amar ao próximo. Okay? Todos os mandamentos resumem-se nisto aqui. E este exercício não deve ser feito só com a esposa, mas também com os filhos. Okay? Os pais devem fazer isto com os filhos. Lembram-se de Jó, no início. O que é que Jó fazia em relação aos seus filhos? Jó 1, 4 e 5 diz, e estes versículos são muito bonitos, ok? E se não tinham consciência deles, marquem-nos, apontem-nos. Jó 1, 4 e 5 diz assim: seus filhos visitavam-se uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Jó cuidava espiritualmente dos seus filhos. Por esta razão não havia homem mais íntegro na terra do que Jó. Esta e outras. Mas um homem que é tão íntegro assim, é um homem que cuida da família assim, que cuida dos filhos assim. Não dá para dizer que é um homem íntegro, que é um homem de Deus, que é um homem espiritual, que é um bom cristão, se não é um bom cuidador dos seus filhos. Cuidador espiritual. A responsabilidade espiritual dos filhos não é da igreja, não são dos líderes das crianças, dos jovens, dos adolescentes da igreja, é dos pais. É dos pais a principal responsabilidade. E em casa, uma forma prática de cultivar a vida espiritual da esposa e dos filhos é por meio da utilização regular do culto doméstico. Ok? Culto doméstico tem que ser uma prática que devemos fazer renascer. Okay? Os puritanos tinham isso como uma marca muito forte
E nós devemos resgatar, era essa a palavra que eu queria trazer há pouco e não vinha, resgatar o culto doméstico, o culto do lar na nossa família. Okay? A maior parte das famílias, pelo menos no nosso contexto português, não faz culto doméstico. A maior parte, eu diria que se calhar 1% faz culto doméstico. Não sei se a realidade aqui é a mesma. Mas se calhar nem sabem como é que se faz um culto doméstico. E eu gostava que, se não sair daqui mais nada, que pelo menos possa sair daqui a iniciativa, o desejo e ações concretas e práticas para iniciarem na vossa casa um culto doméstico regular. Culto doméstico regular. Como fazer? Gente, não precisa de ser um culto de 1h30, tá? O marido não precisa de preparar um sermão em que vai fazer exegese do texto no grego e no hebraico. Depois vai pensar na estrutura do texto. Ok, não é isso, tá? Porque, não, eu estou aqui a brincar, mas às vezes pensam que fazer um culto doméstico é replicar aquilo que acontece na igreja. Então eu tenho que preparar um sermão para pegar à minha esposa, aos meus filhos, ou quem não tem esposa e filhos, para fazer com os meus pais, com os meus irmãos, enfim, com quem for. Ok? Não. Uma coisa simples. Eu vou dizer como é que nós fazemos em casa. Isto não é a Bíblia, mas são algumas dicas práticas que funcionam na nossa... Então está testado e funciona. Ok? É como os cremes. Foram testados e não faz mal à pele de ninguém. Então, a nossa forma não faz mal a ninguém. Podem fazer também em casa. Podem testar. E depois é assim, cada família tem sua dinâmica diferente. Ok? E depois vai fazendo os ajustes necessários. Mas o importante é que seja feito. Como é que nós fazemos? Nós geralmente fazemos ao pequeno almoço. Ok? No café da manhã. No finzinho do café da manhã. Para algumas famílias isso não funciona. Mas o aspecto que eu quero aqui demarcar é que muitas vezes a família está dispersa. Ok? Uns estão a jogar videogames, se tiver filhos adolescentes, é isso que eles estão a fazer 24 horas por dia. Outros estão a ver televisão. Então, às vezes fica difícil reunir a família toda para fazer culto doméstico. Porque essa não é uma coisa fácil da nossa natureza, ok? A nossa carne resiste ao culto doméstico. Os filhos não vão querer fazer culto doméstico. A gente também não vai querer a iniciativa de tomar essa batalha para as nossas mãos todos os dias. É cansativo. É cansativo. Por isso, uma dica prática é, após uma refeição, ninguém sai da mesa. Toda a gente parou. As Bíblias já estão ali prontas. Põe as Bíblias em cima da mesa e é isso que nós fazemos. Como é que nós começamos? Nós começamos por cantar. Nós cantamos 1 ou 2 cânticos infantis, porque eles são crianças, quando forem mais velhos, logo devemos cantar outras coisas. Então, nós cantamos. Depois nós fazemos memorização de versículos. Okay? O Rafa, que tem 4 anos, já sabe 5 ou 6 versículos de cor, ok? Do Antigo e do Novo Testamento. Isso é muito útil, pelo aspecto óbvio de guardar a palavra no coração, mas também por outros aspectos do desenvolvimento pessoal da criança. Porque ela trabalha a memorização, ok? E trabalhar a memorização é fundamental. Então, nós fazemos memorização de versículo e isto é coisa rápida, ok? Isto é rápido. A gente memoriza um versículo, se calhar, em 2 semanas, não é? Para memorizar ali naquela manhã e não sais da mesa enquanto não memorizares o versículo. O ponto não é esse, ok? O ponto não é esse. O ponto é ir memorizando, ok? Não há pressa nestas coisas do culto doméstico, ok? Porque temos muitos anos pela frente, ok? Cantamos, memorização de versículo, depois nós fazemos um catecismo infantil, ok? Depois, se quiserem, eu posso dar esse catecismo infantil, eu posso passar para o pastor Leandro. Quem fez foi o Marcos Nati, do Brother Bíblia, não sei se conhecem, lá do Brasil. Então, tem ilustrações muito bonitas, é o catecismo infantil presbiteriano, e perguntas, respostas super fáceis, às vezes é só uma palavra, fácil de memorizar para as crianças, ok? Coisa rápida. Depois, então, pegamos um texto bíblico, eu e a Thalita lemos. É mais coisa de adulto, mas isso é intencional, é para que eles saibam estar na leitura da palavra. Okay? E depois, no fim, fazemos umas aplicações bem simples para eles, e depois o Rafa, o mais velho, ora, e depois eu e a Thalita oramos. Okay? Momento de oração no final. Então, cantar, memorizar a escritura, catecismo, leitura da palavra, aplicação rápida, curta e prática para eles e oração no final. No início vai ser difícil. Como todo bom hábito, no início é difícil. Okay? Ir ao ginásio é difícil.
Ok? Ir ao ginásio é difícil. O resultado depois é bom, é gostoso. Ir correr custa, mas no fim a gente chega com aquele senso de realização. Não é? Então, muito mais importante é isto aqui. E há batalhas que nós travamos, ok, com os nossos filhos, para aqueles que têm filhos, e peço desculpa aos outros, mas para aqueles que têm filhos, há batalhas que nós travamos e insistimos para que eles as cumpram. Por exemplo, vai ter teste de matemática, vai ter prova de matemática naquela semana. O que é que a gente faz? É optativo, é facultativo estudar? Não. Vai para o quarto estudar e não sais do quarto enquanto tu não estudares. Ok? Nós obrigamos os nossos filhos a estudarem. Mas depois o culto doméstico já é facultativo. E o que é mais importante? O sucesso académico ou a herança eterna que eles vão receber? Porque aquilo que nós estamos a semear no culto doméstico vai ser para a vida toda. Garanto-vos, é para a vida toda. Para a vida toda, aquilo que nós semeamos no coração deles. Então vamos tentar implementar. Tenham filhos pequenos, tenham filhos grandes, já não tenham filhos em casa, maridos façam com as esposas. Tenham outros familiares em casa, façam com os vossos familiares. Outra vantagem para os filhos, e eu tenho que avançar. Outra vantagem para os filhos é o quê? É que eles vão aprender a estar no culto. Sem ter necessidade de ficar no YouTube com earphones e ali para se poderem entreter, para não ficarem chatos durante o culto. Okay? Uma criança que aprende a estar no culto doméstico é uma criança que vai saber estar em qualquer contexto de igreja. Seja num culto no lar, seja nos grupos de casas, seja reunião de oração, seja o que for. Experiência testada e confirmada na minha casa. Okay? Isso resulta com os meus, resulta com qualquer criança que eu faço na terra. Okay? Porque nos meus são assim. Okay? Então, vai dar certo, ok? Confia no Senhor, vai nessa tua força. Tá bom? Agora, muito a sério, culto doméstico vai produzir frutos eternos. Tentem implementar culto doméstico em casa. Não precisa ter mais do que 15 minutos, ok? Não precisa ter mais do que 10 minutos. Aquilo que eu falei parece que é muita coisa. Não é muita coisa. Porque é feita de forma rápida, e como é feita sistematicamente, então ela vai entrando. Outro aspecto. Às vezes criamos grandes expectativas em relação ao culto doméstico, as dificuldades são grandes no início, a tendência é desistir. Falhamos 1, 2, 3 dias, ok, já não vou tentar mais. Não, é normal. Nós não conseguimos fazer todos os dias da semana. Não conseguimos fazer todos. Fazemos a maior parte, mas não conseguimos fazer todos. Nunca conseguimos fazer ao domingo. Porque o domingo é de manhã ir para a igreja, ter ensaio, atividades da igreja o dia todo, à noite eles estão acabados, não dá para fazer. Okay? Mas nos outros dias, às vezes, surgem imprevistos, é preciso ir a uma consulta a algum lugar, não dá. Mas eu quero vos incentivar, por favor, façam, tentem implementar uma cultura de culto doméstico em casa. Mais vantagens, eu podia ficar aqui a noite toda, não vou ficar, eu prometo, tá? Mais vantagens. Muitas vezes é difícil de estabelecer uma cultura de comunicação entre pais e filhos quando eles entram na adolescência. Okay? No entanto, essa cultura de comunicação é alimentada e é nutrida quando existe, por exemplo, o culto doméstico. Porquê? Porque no culto doméstico eles vão falar de como é que foi o seu dia, de como é que foi aquilo que viveram em casa. E isso promove comunicação entre pais e filhos. Okay? Então essa é uma das outras vantagens. E há outras, mas nós temos que avançar. Então nós devemos lutar por esta prática. Tem que ser intencional, ela não vai surgir sozinha, ela não é espontânea, tem que ser intencional e tem que ser travada uma batalha. Então nós homens devemos tomar iniciativa nisto aqui. Nós homens somos os sacerdotes do lar, os pastores do lar. Os homens devem tomar iniciativa na vida da igreja também, na vida espiritual da igreja. Não devem ser membros passivos. E muitas vezes os membros ativos da igreja são as mulheres e os homens são os membros passivos. Errado. Isso não é bíblico. Ok? Aquilo que Deus espera é que os homens sejam ativos. Que haja diáconos que dão a cara. Que haja líderes que estejam sempre preparados para serem presbíteros. Ok? Os homens dar um passo em frente. E na sociedade também. Os homens devem tomar a iniciativa de evangelizar os colegas de trabalho. Okay? Homens, será que estamos a evangelizar os nossos colegas de trabalho? Será que nós estamos a levar o Evangelho por meio do nosso testemunho, de uma conduta íntegra, mas também verbalmente? Porque para as pessoas entenderem o Evangelho tem que ser falado. O Evangelho é uma boa nova que tem que ser entendida, compreendida intelectualmente, para que possa ser apreendida e tomada pelo coração.
Okay? Por isso, nós, homens que estamos a trabalhar, que temos colegas de trabalho, que temos vizinhos do nosso apartamento, da nossa casa, devemos tomar a iniciativa de levar o Evangelho àqueles que estão à nossa volta. E devemos nos levantar contra valores espirituais que vão contra aquilo que a Bíblia pede. Ideologia de género. Vemos uma sociedade cada vez mais a lutar pela ideologia de género. O que é que nós, homens, estamos a fazer para dar o peito às balas nesse sentido? Vemos desonestidade, corrupção, mentira, imoralidade sexual. Nós, homens, no nosso local de trabalho, nos nossos vizinhos, na nossa sociedade, devemos nos impor contra esses valores. Devemos pastorear a nossa sociedade e mostrar o que é aquilo que Deus pede nestas áreas. Todas. Pontualidade no trabalho, honestidade com o patrão, honestidade com o colega. Tudo isso são valores bíblicos que nós, homens, devemos ter a iniciativa de promover. As mulheres também devem, mas o homem deve ser aquele que, mais uma vez, lidera, dá o passo primeiro. Okay? Por isso, e vamos fechando, todo homem deve intencionalmente, e eu pus aqui intencionalmente porque é uma coisa que não é natural, ok? Tem que ser pensado, tem que ser orado, tem que ser dependido do Espírito, tem que ser fortalecido, tem que ser intencional fazer o quê? Assumir a iniciativa, a liderança de amorosamente e sacrificialmente melhorar a vida material, emocional e espiritual de todos aqueles com quem se cruza. Todos. Família, igreja, sociedade. Ok? Isto é ser homem à luz da Bíblia. Isto é masculinidade bíblica. Intencionalidade na masculinidade. Ok? Assumir a iniciativa de amorosamente, sacrificialmente melhorar a vida material, emocional e espiritual de todos aqueles com quem se cruza. Com uma ordem prioritária, obviamente. Primeiro a família, depois a igreja, depois os outros. E vamos fechar no Evangelho. Porque senão tudo isto pode ser moralismo, tudo isto pode ser legalismo. Temos que fechar no Evangelho, temos que fechar em Cristo. Cristo é o nosso provedor, o nosso protetor material. Cristo é Deus que sustenta todas as coisas, Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele sustenta todas as coisas, Colossenses fala isso. Jesus é aquele que disse para nós não ficarmos ansiosos com coisa alguma, não ficarmos ansiosos com o que comer ou com o que vestir. Cristo é aquele que multiplicou a comida para alimentar aquela multidão. 2 peixes, 5 pães. Ele multiplicou para alimentar aquela multidão. Ele é o pastor que proveu o alimento para os seus. Então nós somos cuidados pelo Senhor do Universo, que é soberano sobre todas as coisas. Jesus Cristo foi embora depois de ter ressuscitado. Ele disse que enviaria o quê? O seu Espírito, o Espírito Santo. Esse Espírito está onde? O Espírito de Cristo está onde neste momento? Está em nós. O mesmo Espírito de Cristo está em nós, para nós termos a capacidade de, na dependência dEle, na santificação que Ele faz, nós vivermos, sermos as ferramentas de provisão e proteção do bem-estar material da família, da sociedade e da igreja. Okay? Em Cristo nós podemos ser isto. Cristo é também o nosso protetor e provedor emocional. Okay? Cristo é o médico das nossas almas. Cristo, mais do que ninguém, conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas aflições. Ele conhece o que é que faz brotar lágrimas à noite quando nós estamos sozinhos e ninguém vê. Deus conhece cada recanto da nossa alma. E Ele é o cirurgião da nossa alma. Ele é aquele que sabe trazer a palavra no momento certo para ir ao encontro daquilo que nós estamos a viver naquele momento. Quando a palavra é aberta, quando uma pessoa vem e fala alguma coisa, Cristo aplica aquela palavra ao nosso coração para trazer o quê? Para trazer paz? Para lidar com a nossa amargura? Para lidar com a nossa ansiedade? Para lidar com a nossa culpa? Ele lida com o nosso coração, com as nossas emoções. Então Ele é o nosso provedor e o nosso protetor, aspectos também. E o mesmo Espírito que faz isto connosco está em nós para fazermos o mesmo com os outros. Homens e mulheres, mas mais uma vez, homens têm a iniciativa. E Cristo, o provedor espiritual, este é o mais óbvio, este é aquele que nos sobressai logo, Cristo é o próprio Deus encarnado. Vem restaurar o relacionamento da humanidade com Deus. Vem resgatar os nossos espíritos das trevas para a luz, de perdidos para encontrados, de mortos para vivos. E é isto que o homem é chamado a fazer. O mesmo Espírito de Cristo que o resgatou para isso deve fazer a mesma coisa. Onde há morte espiritual, trazer vida espiritual. Onde há perdição, ajudar pessoas a que se encontrem. Onde há cegueira, trazer visão, trazer luz.
O mesmo Espírito que faz isto em nós, está em nós para fazermos com os outros. E nós, homens, devemos assumir essa responsabilidade. A essência da masculinidade bíblica é um senso de responsabilidade benevolente para cuidar da criação de Deus. E eu fiz com esta definição, e depois vou retomar a outra anterior. Então vou ler outra vez. A essência da masculinidade bíblica é um senso de responsabilidade benevolente para cuidar da criação de Deus, prover e proteger os outros, expressando uma liderança sacrificial e amorosa ao exemplo de Jesus em contextos específicos prescritos pela palavra de Deus. Família, igreja, sociedade. Okay? E eu vou fechar com isto aqui. Todo homem, isto foi o que eu disse há pouco, mas eu quero trazer de novo isto aqui, para que isto fique bem imprimido em nós. Todo homem, homens aqui, mulheres cutuquem, todo homem deve intencionalmente assumir a iniciativa de, amorosamente e sacrificialmente, melhorar a vida material, emocional e espiritual de todos aqueles com quem se cruza. Porque Cristo, por onde Ele passa, Ele melhora a vida de toda a gente. Okay? E a promessa e aquilo que Ele faz, aquilo que Ele veio para começar e depois para quando Ele voltar para consumar. A restauração destas três áreas. Nos novos céus, na nova terra, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais fome, não vai haver mais injustiça, vai haver segurança. Então, materialmente, vai ser por a teologia da prosperidade, não é agora. A teologia da prosperidade é lá. E é Cristo garante toda essa prosperidade. Emocionalmente não vamos mais sofrer, não vamos mais chorar, não vamos mais ter que lidar com o coração amargurado, não vamos mais sofrer. Vai ser para sempre as nossas emoções no sítio certo. Não vai haver mais ataques de pânico para aqueles que sofrem de ataques de pânico, não vai haver mais esgotamento, não vai haver mais depressão para aqueles que lutam com ela agora. Jesus passa na nossa vida para melhorar isto também em nós, hoje e definitivamente na eternidade, e espiritualmente também. Nós queríamos tanto amar a Deus de uma forma como nós não conseguimos amar. Nós queríamos ter uma vida de consagração a Deus que nós ainda não conseguimos ter. Mas antes de Cristo nós não tínhamos nenhuma. Agora nós começamos a desenvolver esse processo de amar cada vez mais a Deus, de ter prazer nele, de mortificarmos o pecado, de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E quando Ele voltar, tudo isso será completo, será consumado. Jesus veio para, ao se cruzar com as nossas vidas, melhorá-las nestas três áreas, ser o nosso provedor e o nosso protetor nisto aqui. Por isso, nós, homens, devemos ir e fazer a mesma coisa, melhorar a vida de todos aqueles com quem nós nos cruzamos, a começar na nossa casa, no nosso lar. Amém? Eu quero indicar leituras porque eu espero que os homens saiam daqui com a resolução de terem encontros, de terem reuniões para se tornarem naquilo que a Bíblia pede que sejam. Ok? E a testemunha de que isto vai acontecer são as mulheres que aqui estão presentes. Eu quero ouvir um amém das mulheres aqui agora. Ok? Então, vocês vão fazer com que isso aconteça. Aliás, vocês não vão precisar de fazer com que isso aconteça, porque os homens vão ser homens e vão dar a iniciativa e vão fazer isso. Ok? Então, indicações de livros. Eu sei que os livros da Fiel ainda não chegaram aqui fisicamente, mas nós vamos trabalhar para que isso aconteça, para que cheguem cá. No entanto, na Amazon vocês podem encontrar em e-book e dá também para trabalhar em e-book. Então, que não seja pelo facto de não terem papel que não fazem. Ok? Homens de Verdade, recomendo muito, recém-lançado agora da Fiel. Homens Sábios e depois Futuros Homens. Este aqui é mais para trabalhar com as crianças, com os adolescentes, para os ajudar a se desenvolverem como homens. Ok? Mas estas são algumas ações de leitura. Okay? Vou fechar então com a oração. Eu acho que me estendi na hora. Este é um defeito meu, eu sempre passo. Mas vamos orar, tá bom? Senhor Deus, nós falámos aqui hoje sobre a Reforma Protestante. Nós falámos sobre Martinho Lutero. Mas poderíamos falar sobre tantos outros homens. Wycliffe, John Knox, João Calvino, Wilberforce. Senhor, podíamos falar de tantos homens que tomaram iniciativa, que perceberam que tinham que desenvolver o seu papel de provedores e de protetores do seu contexto. Senhor, e nós vemos que a sociedade
Dá uma mudança radical quando há homens como estes que se levantam. Martinho Lutero levantou-se, os reformadores levantaram-se e houve uma série de consequências positivas das quais nós ainda bebemos hoje e desfrutamos hoje. E das quais a sociedade secular também ainda desfruta hoje. Princípios fundamentais, valores fundamentais da nossa sociedade, no direito, na economia, na educação, na valorização da mulher, todas essas áreas que nós conhecemos hoje em dia e que são valorizadas na nossa sociedade, vieram porque homens como estes se levantaram para pastorearem os seus contextos, para defenderem a verdade, para tomarem a liderança e de forma sacrificial, estando pronto para sofrer, estando pronto para dar a cara. Senhor, eu peço-te, levanta homens destes nos nossos dias, Senhor. Levanta homens destes nas nossas igrejas. Levanta homens assim aqui nesta igreja, Deus. Senhor, faz o trabalho que eu não consigo fazer, que o pastor Leandro não consegue fazer, que o pastor algum consegue fazer. Que é fazer cirurgia no coração. Senhor, a tua espada é como uma palavra de 2 gumes. E eu peço, Senhor, que aquilo que vimos esta noite e aquilo que nós, homens, temos ouvido ao longo da nossa caminhada das Escrituras possa penetrar no nosso coração, possa conquistar os nossos corações, para que nós vivamos e assumamos aquilo que tu esperas de nós como homens. Que nós sejamos como Jesus, provedores, protetores, sabendo que temos que pagar um preço. E sabendo que esse preço pode ser a própria morte. E sabendo que às vezes mais custoso do que a morte é matarmos o nosso ego. E Senhor, muitas vezes para vivermos isto aqui, nós homens vamos ter que matar o nosso ego. Para sermos provedores, para sermos protetores. Mas isso é a nossa santificação. Ao matarmos o ego, nós estamos a provar, estamos a mostrar que amamos a Ti e que amamos aqueles que estão à nossa volta e por isso cuidamos deles, custe o que custar. Então, Senhor, eu peço que todos os homens desta igreja sejam conquistados pelo Teu amor, sejam conquistados pelo Cristo, que é o líder dos líderes, o homem dos homens, o pastor do pastor, o provedor e o protetor. Possam ser conquistados por Ele, para no Espírito dEle exercerem o seu papel. Para que esta igreja se torne uma igreja cada vez mais forte e para que a sociedade possa ser impactada, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu Espírito em nós. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.